Oh, maravilha! Deixa eu me ajeitar aqui para nós entrarmos já nesta live maravilhosa que é poder falar da grandeza do Senhor nosso Deus. Tudo já preparado aqui. Eu quero já neste momento, meus irmãos, cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar, sobre a tua família. Que hoje, nesta live maravilhosa, nós estaremos falando sobre 1 Coríntios 12. Nós estaremos lendo um total de 31 versículos. E como eu sempre digo, não estou aqui para pregar a palavra, mas eu estou aqui para incentivar você a leitura da palavra do Senhor nosso Deus. É claro que no final a gente faz um comentário, sobre a nossa leitura, e isso é exatamente para poder abrir a nossa mente, o nosso entendimento, segundo a palavra do Senhor nosso Deus. Eu me chamo Amarildo Domingos e estamos aqui neste canal Tempos Rio com o propósito de levar as coisas do Senhor nosso Deus, a palavra do Senhor nosso Deus, para todas as vidas, para todas as pessoas, para todos que querem entender da palavra do Senhor ou ter este hábito maravilhoso que é a leitura. E eu tenho certeza que quando nós lemos, nós adquirimos conhecimento, nós adquirimos a graça de Deus e o mais é a gente pedir sabedoria do Senhor. Senhor, me dá sabedoria, como eu devo usar a tua palavra. Amém? Hoje, quarta-feira, nós estaremos com este propósito agora, nesta leitura maravilhosa, e eu tenho certeza que hoje, dia 13 de julho de 2022, vamos juntos para a leitura neste momento. Você que entrou agora, aceite a paz do Senhor Jesus Cristo, deste teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, a todos que têm acompanhado as nossas lives, a todos que têm acompanhado as nossas transmissões, que o Senhor ele possa derramar bênçãos e vitórias sobre a minha vida, sobre a tua vida e sobre a vida de cada um de vocês que acompanha neste momento. Amém? Então vamos agora para a leitura, aonde está dizendo aqui 1 Coríntios 12 e verso 1, que diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. 1 Coríntios 12 e verso 1, acerca das diversidades de dons espirituais. Vamos lá? 12 primeiro. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmão, que sejais ignorantes. Verso 2. Vós bem sabeis que erreis gentil, que era gentil, levando aos ídolos mudos, conforme erreis guiado. Verso 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Verso 4. Ora, há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. Verso 5. Há diversidades de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Verso 6. E há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo
em todos. Verso 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Verso 8. Porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de cura. Verso 10. E a outros, a operação de maravilhas, e a outros, a profecia, e a outros, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Verso 11. Mas um só é o mesmo Espírito, mas um só mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Agora vamos para o tópico 2, a unidade dos membros do corpo. 1 Coríntios 12 e verso 12, que diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Verso 13. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer que seja judeu, quer que seja grego, quer que seja servo, quer que seja livre, e todos temos bebido de um espírito. Verso 14. Porque também o corpo não é só membro, mas muitos. Verso 15. Se o pé disser, por que não sou a mão? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Verso 16. E se a orelha disser, por que não sou os olhos? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Verso 17. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todos fosse ouvido, onde estaria o olfato? Verso 18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Verso 19. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Verso 20. Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Verso 21. E os olhos, não pode dizer a mão, não tenho necessidade de ti? Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós? Verso 22. Antes, os mesmo... Vamos lá de novo, verso 22. Antes, os membros do corpo, que parece ser os mais fracos, são necessários. Verso 23. E os que reputamos seremos menos honroso no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decoroso,
damos muito mais honra. Verso 24. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinha falta dela. Verso 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros iguais cuidado uns dos outros. Verso 26. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Verso 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particulares. Verso 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente, apóstolo, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, doutores, depois, milagres, depois, dons de cura, socorro, governo, variedades de língua. Verso 29. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Verso 30. Têm todos o dom de cura? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Verso 31 e final. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelentes. Amém? Mais uma vez eu quero lembrar a todos que nós lemos aí 1 Coríntios 12, né? Lemos aí hoje um total de 31 versículos. E como eu sempre digo, nós estamos falando exatamente com os irmãos de Corinto, né? O apóstolo Paulo escreveu essa carta exatamente para os irmãos de Corinto. O que eu acho bastante interessante, né, neste breve comentário que nós estaremos fazendo hoje, né, para nós não ficar muito, né, com aquela live muito estendida, o que eu acho bastante interessante é que o apóstolo Paulo, ele mostra para aquela igreja e ele fala acerca das diversidades de dons espirituais. Eu não sei se você já viu ou se você já teve, né, vamos dizer assim, é um desprazer, né, vamos dizer assim, a palavra mais lógica, que muitas das vezes tem pessoas que não sabem discernir o Espírito Santo de Deus e muitas das vezes dá crédito ao que está ouvindo, não sabendo ele discernir os dons ou a vida daquela pessoa. A palavra do Senhor vai dizer acerca dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Né? A gente vê que Paulo, o apóstolo Paulo, parecia que já estava por aqui, né? Com os irmãos de Corinto. Ele dá esta instrução e depois ele vai dizer: vós bem sabeis, né, que éramos, né, gentil, levado
a ídolos mudos conforme nós éramos guiados. E eu acho tão maravilhoso quando o apóstolo Paulo, ele diz aqui no verso 3, portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E a ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo o Espírito Santo. E ele começa a trazer um despertamento na vida dos irmãos ali de Corinto, para que eles viessem ter uma compreensão do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor vai dizer, ora, há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. E eu acho tão maravilhoso, irmãos, quando nós temos esta preocupação na nossa vida de buscar os dons de Deus. Hoje a gente pode dizer, o nosso saudoso missionário Davi Miranda, onde ele orava, os milagres aconteciam, libertações, paralíticos andavam. A gente via os sinais de Deus acontecendo através da vida do saudoso missionário Davi Miranda. Mas aí você pode falar, mas pastor, eu também queria ter esses dons. Eu quero dizer para você, meu irmão, que esse dom ele não é restrito de pessoas para pessoas, não. Esses dons do Senhor é para aquele que busca, é para aqueles que se colocam em uma intimidade com Deus. Esses dons é exatamente para pessoas que se reservam ter este compromisso com o Senhor. Não é simplesmente aquela pessoa que hoje eu vou pregar, hoje eu preciso da graça de Deus na minha vida. Amanhã eu não vou pregar, amanhã eu não vou esquentar com nada, não. O que acontece hoje em dia, desculpa aí que o carro do ovo está passando aqui, o carro da fruta está passando aqui, mas o que acontece hoje em dia é muitos querendo a glória para si. É muitos querendo ser maior do que o outro. É muitos querendo representar algo superior ao seu próximo. E aonde o apóstolo Paulo, ele diz aqui, há diversidades de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade dos dons, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o Senhor é o mesmo. Há manifestação do Espírito para cada um, para o que for útil. E muitas das vezes, como diz aqui o versículo 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Eu sempre falo lá na igreja, tem irmãos que pedem o dom da palavra, mas não pega nem no microfone, mas de jeito nenhum. Qual vai ser a parte útil desta situação? Tem irmãos que pedem o dom de profecia, o dom de línguas, não vai nem um culto de oração e quer ter o dom de línguas. Existem pessoas que pedem dom do Senhor, sei lá, eu acho que talvez é para poder falar que tem, mas que ele não utiliza absolutamente para nada. E a palavra do Senhor, ela fala aqui no verso 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Agora, para que eu iria pedir um dom na minha vida se eu não fosse trabalhar aquele dom, se eu não fosse usar aquele dom? Que utilidade teria para mim? Estas palavras o apóstolo Paulo, ele direcionava ali para a igreja de Corintos,
porque certamente alguns deles ali queriam ser melhor do que o outro. Alguns deles ali queriam se posicionar em uma situação melhor do que o outro. Mas a palavra do Senhor, irmãos, ela nos diz: mas um só é o mesmo Espírito. Opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Deu para você compreender? Tem pessoas que querem o dom da palavra, tem pessoas que querem o dom do louvor, tem pessoas que querem o dom da revelação, tem pessoas que querem o dom da sabedoria, tem pessoas que querem o dom da profecia, tem pessoas que querem tudo. Mas o apóstolo Paulo, ele diz que estas coisas é repartido particularmente a cada um como ele quer. Então que nós venhamos, irmãos, pedir do Senhor dons, mas que nós venhamos usar estes dons. Que nós venhamos buscar do Senhor: Senhor, me dá graça, me dá força. Não peça nada que você não vai ser capacitado ou que você não tenha capacidade para isso. Né? Primeira coisa que a gente tem que fazer quando nós colocamos este propósito de pedir os dons do Senhor é nós ter fé e coragem, para que os dons, quando chegar diante de nós, nada nos prender, nada nos segurar e nós fazermos o uso dos dons do Senhor nosso Pai. Amém? E agora sobre a unidade dos membros do corpo, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. E eu acho tão interessante que o apóstolo Paulo, ele coloca aqui, né, vários exemplos, né? Por exemplo, se o pé disser: por que eu não sou a mão? Aí o apóstolo Paulo, ele coloca: não sou do corpo, mas será por isso, não será por isso do corpo. Então a gente vê que o apóstolo Paulo, ele fala que nós temos que ser membros de Cristo. Né? Cristo é o corpo e nós somos os seus membros, cada um para alguma coisa. Eu acho tão interessante que o apóstolo Paulo, ele fala: o olho não necessita das mãos, a mão também não necessita dos olhos. Então quer dizer, desde do fio de cabelo até as plantas dos nossos pés, tudo na nossa vida é útil. Tudo é útil. E eu acho tão maravilhoso este exemplo, né, que o apóstolo Paulo ele coloca, que isso aí traz para nós dentro da igreja. Cada um tem um dom. E cada dom é útil para a obra do Senhor nosso Deus. Não é porque o irmão que tem revelação, né, que é algo que às vezes eu contesto bastante isso, né? A gente convida o irmão para pregar e aí o irmão não tem revelação, aqueles irmãos que vieram já não vão vir mais para o culto. E pior ainda é quando o pastor dirigente convida o pregador e a primeira coisa que ele fala é: o irmão ora por revelação? Não, irmão, não oro. Pronto, já foi um balde de água fria. Irmãos, eu sempre falo, a maior revelação é a palavra de Deus. A maior revelação é essa. Mas por incrível que pareça, temos muitos membros da nossa igreja pentecostal Deus é Amor que ainda não compreendeu este poder da revelação que é a palavra de Deus. Eu falo para os irmãos, os dons todos são úteis. O dom da palavra, né? Às vezes a gente vê irmãos pregar aí que a gente para e a gente fica ali, ó,
com aquela ansiedade de poder pegar ali também, aprender também juntamente com eles. Às vezes tem alguns pastores que quando eles vão pregar, a gente larga tudo, até perde a noção do tempo para poder acompanhar as palavras. Porque, querendo ou não, nós aprendemos uns com os outros. Então é como o apóstolo Paulo, ele coloca aqui. Aquele membro nosso, né, que muitas das vezes a gente não dá nem valor, ele é útil para o nosso corpo. E o que acontece? Quando nós desprezamos um membro do nosso corpo, o apóstolo Paulo ele diz aqui, todos padecem. Mas quando nós valorizamos um membro do nosso corpo, como diz o texto, todos se sentem regozijados. Então, meu amado, seja qual for o dom que Deus colocou na tua vida, o dom da oração, né? Que muitas das vezes tem pessoas que não tem força nem para orar e tem irmão que coloca o joelho no chão, se você não ir lá bater nas costas dele, amém, irmão, amém, ele está continuando, dom da oração. Se você tem o dom da oração, o dom da palavra, o dom do louvor, o dom de evangelizar, o dom de sair, ir nos hospitais para poder fazer visita, isso é honroso para o reino de Deus. E para nós encerrarmos, o apóstolo Paulo, ele faz uma pergunta, né? No verso 27, ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Verso 28. E a um pôs Deus na igreja, primeiramente, apóstolo, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, doutores, milagres, depois dons de cura, socorro, governo, variedades de língua. E aí o apóstolo Paulo faz uma pergunta, porventura são todos apóstolos? Porventura são todos profetas? E aí ele diz mais, são todos doutores? São todos operadores de milagres? O verso 30, têm todos o dom de cura? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? O apóstolo Paulo, ele fala em particular aqui que cada um tem o seu valor. Isso eu trago para mim, que eu não preciso ser igual fulano, igual Bertano. Eu não preciso ser da forma que fulano é, não. A graça que o Senhor ele derrama na minha vida é útil na seara do Senhor. Então, meus irmãos, para nós encerrar o verso 31, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelentes. Amém? Eu quero que você medita, né, nesta palavra. Primeiro, se encoraja. Não peça dom do Senhor se você tem medo até de uma oportunidade, né? Vamos ouvir fulano de tal. Não, eu não. Vamos ouvir Bertano. Não, eu não. Para que tá querendo os dons de Deus? Amém? Então que Deus abençoe, meus irmãos, que o Senhor ele possa falar mais cada vez, né, no teu coração. Eu quero neste momento fazer aqui uma oração. Quero agradecer a Deus, né, por este momento maravilhoso que é estarmos na presença do Senhor nosso Pai, falando da sua grandeza. Né, os irmãos vão me desculpar, hoje eu não estarei lendo os comentários, né, devido eu ter que ir levar o Adriel, né, para fazer ali o curso dele, mas já deixamos registrado aqui a nossa leitura
nesta tarde, né? Deus abençoe a nossa irmã Esther Costa, né, que ela já enviou já o vídeo, né? Já mandei o número do telefone da minha esposa para a nossa irmã Esther Costa. Ela já mandou, né, o vídeo, né? O vídeo já chegou, já está aqui em nossas mãos, né? E ainda falta eu colocar o vídeo, né, da nossa irmã Margarida. Mas calma, irmã Margarida, que hoje ainda a gente vai colocar, né, o vídeo da irmã que recebeu a Bíblia, né, no mês de junho, né? Estou bastante atrasado, né, mas vamos colocar assim e depois a gente vai editar o vídeo da nossa irmã Esther Costa, né, que ficou uma bênção. Ficou bonito, irmã Esther Costa. Vou aproveitar os 2 vídeos, tá? Vou aproveitar os 2 vídeos, tá bom? Então Deus abençoe, meus irmãos. Vamos agora fazer uma oração. Vamos agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito e realizado na nossa vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, ó Deus, nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua vitória. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, pela vida deste irmão, pela vida desta irmã, por este lar, por esta família, Pai. Coloca, Senhor, as Tuas mãos poderosas. Realiza, Senhor, o Teu milagre. Realiza, Senhor, a Tua vitória, Pai, sobre a vida desta pessoa. Eu creio no Teu poder. Eu creio, Senhor, que o Senhor está, ó Pai, estendendo as Suas mãos poderosas sobre a vida deste lar, desta família, os aniversariantes deste mês. Ó Deus de poder, contempla agora, Pai, a vida desta pessoa que tem acompanhado, que tem, ó Deus, se dedicado à Tua palavra. Eu peço a Ti, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esta tarde abençoada. Eu te agradeço, meu Deus, sejas conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Senhor Jesus. Irmãos, que Deus abençoe a todos. Foi aí mais esta live hoje, quarta-feira, dia 13 de julho de 2022. Que o Senhor possa derramar chuvas de bênção sobre o teu lar e também sobre a tua família. Amém? Então deixa agora eu desligar aqui. Opa! Deus abençoe a todos. Opa, já estava esquecendo já, né? Já estava esquecendo de dizer a nossa palavra, aonde todos final de live, né, a gente fala, e eu com certeza hoje não poderei esquecer, né? Então vamos lá? Praga nenhuma chegará à sua tenda. Deus abençoe.